quais são os tipos de materiais digitais, as leis e as regras para a criação de artes para a propaganda política? Quer saber? Eu conto tudo para você depois da vinheta. E aí, designers e amantes do design, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico e você está no canal Design de Conversão, o canal para ajudar você a criar suas artes pensando de uma forma diferente, pensando em resultados. Este é o terceiro e último vídeo da série onde eu ensino sobre as leis e regras. Viu? Eu falei que esse vídeo iria sair e ele saiu. Não vai falar nada não? Ih, não fez mais que a sua obrigação. Ai, mesmo assim, tá atrasado. É isso aí, pessoas. Mesmo com atraso, o terceiro e último vídeo dessa série onde eu falo a respeito das leis, regras e dou sugestões das artes que você pode fazer para as campanhas políticas das eleições de 2020 chegou! No primeiro vídeo dessa série, eu abordei as principais leis e regras que envolvem o nosso trabalho como designer em relação à criação de artes para campanhas políticas. Se você não assistiu esse primeiro vídeo, eu sugiro que você clique no card que está aparecendo aqui em cima ou no link da descrição desse vídeo. Depois, no segundo vídeo, eu mostrei na prática e com exemplos as aplicações dessas regras e leis em materiais gráficos e também dei algumas sugestões das artes que você pode fazer e também as dimensões dessas artes. Caso você queira também assistir esse vídeo, clica no card que está aparecendo aqui em cima no vídeo ou também no link que estará na descrição desse vídeo. Agora chegou a hora das artes digitais, ou seja, as artes para a internet. Bom, foi como eu disse nos vídeos anteriores, com tantas leis e regras, isso acaba confundindo nós designers nos momentos de criação dessas artes. Mas fiquem tranquilos, tá? Para as criações de artes digitais, a coisa piora um pouco mais. Pô, como assim, Rodrigo? Como é que as coisas pioram? Quando eu estou achando que eu estou começando a entender, você me diz que elas vão piorar? Então, veja bem, não necessariamente para você designer que está me assistindo agora, elas pioram. Acontece que o mundo digital é uma maravilha para nós designers, para a publicidade, para marketing e para alguns indivíduos que fazem certas coisas erradas, se é que vocês me entendem. Por isso, as leis e regras em relação à propaganda política online são um pouco mais complicadas. Porém, essa parte chata vocês deixem para os políticos, para os assessores, para os partidos e também para os advogados. Agora, se você for um designer que vai fazer a gestão online de campanha política de algum candidato, a minha sugestão é a seguinte: leiam o artigo 57 sobre propaganda política no Código Eleitoral. O link de acesso ao arquivo do Código Eleitoral de 2020 está na descrição desse vídeo e para facilitar a sua busca, o artigo 57 está na página 457. Da mesma forma que eu disse nos vídeos anteriores, na dúvida, pequem pelo excesso. Nas criações das artes digitais, vale a regra máxima: coloque o CNPJ do candidato em todas as artes. Antes de eu ir para frente do computador, quero reforçar um aviso. Não tomem como verdade absoluta tudo que eu disse e digo sobre leis e regras para a propaganda política. Eu não sou especialista em leis, sou apenas um designer gráfico que me preocupo em seguir as leis do Código Eleitoral. Leiam o Código Eleitoral vocês também. O link para o acesso ao arquivo atualizado de 2020 estará na descrição desse vídeo. E em caso de mais dúvidas, entrem em contato com os candidatos, com os partidos. Eles têm por obrigação orientar de forma correta tudo aquilo que precisa ser feito. Sem mais delongas, vamos ver o que podemos fazer de artes digitais para as campanhas eleitorais de 2020? Bom, pessoas, agora eu vou apresentar as minhas orientações e sugestões para as artes gráficas digitais das eleições de 2020. Eu peço por gentileza que vocês não levem em consideração a qualidade das artes. É apenas para orientar e também como sugestão do que vocês podem fazer. As minhas sugestões em relação à apresentação desse material agora está relacionado principalmente às redes sociais. Como eu disse, o mundo digital é uma maravilha para fazer criação. Você pode fazer várias peças para outras mídias, como você pode trabalhar também com artes para blogs, para sites, landing pages, materiais para ser
enviados através de e-mail, animações, vídeos, tudo que a sua imaginação permitir. Se eu fosse apresentar aqui tudo que é possível fazer dentro da área digital, esse vídeo iria ficar muito longo e esse não é o intuito. Aqui eu vou apresentar algumas sugestões, principalmente relacionado àquilo que a maioria irá trabalhar nessa campanha de 2020, que é praticamente Facebook e Instagram. Porém, não se limita apenas a essas duas mídias sociais. As mesmas artes que eu vou dar sugestão aqui, o candidato também pode compartilhar através do WhatsApp, Telegram, Twitter e etc. Beleza? Reforçando o aviso que eu já disse anteriormente. Não tomem como verdade absoluta tudo que eu disse ou digo sobre as leis e as regras. Não sou especialista em leis, sou apenas um designer que se preocupa em seguir o que está escrito no Código Eleitoral. Leiam o código também. Em caso de dúvidas, consulte os candidatos e partidos. Eles têm por obrigação orientar de forma correta tudo aquilo que se pode fazer ou não. Beleza? Começando aqui, essa área aqui de logotipos, ou essa página de logotipos, eu já disse no vídeo anterior. Aqui só reforçando a ideia, é que você crie logotipos que funcionem de forma positiva, ou seja, modo padrão, colorido, tudo certinho, e também na versão negativa, pois é muito provável que você também utilize ou aplique o logotipo em imagens com fundo mais escuro, e você não quer que o seu logotipo não apareça. Então minha sugestão é que você sempre crie logotipos de forma positiva e negativa, como eu fiz aqui para cargo majoritário e também para uma versão que seria uma versão de vereador. E também aqui uma versão de logotipo relacionado a partido ou coligação. Como eu disse nos vídeos anteriores, o meu intuito aqui é não fazer nenhuma ligação direta com nenhum partido. Então as cores seguem a identidade visual do meu logotipo, os números são fictícios, eles não existem, eles não são de nenhum partido, tudo para não ter vínculo nenhum com nenhum partido, ok? Então continuando aqui também aquela regra que eu disse no primeiro vídeo e voltei a dizer no segundo vídeo, que talvez seria a única regra relacionada propriamente dita com a criação de algo relacionado à arte dentro de campanhas políticas, que é o logo ou nome do cargo majoritário e do vice do cargo. Então aqui a título de exemplo, tem o cargo majoritário ocupando 100%, essa linha aqui de 100% está subdividida em 10 partes iguais, e o tamanho do vice ocupa 30%, ou seja, 3 partes iguais do nome do cargo majoritário. Leve em consideração que esse é a dimensão mínima que a lei obriga que você crie o nome do vice do cargo. Porém, na hora de criar o logotipo do cargo majoritário, leve em consideração que, às vezes, o vice pode ter um nome de peso na sua cidade ou região. Então pode ser que o nome do vice possa ficar maior ou equiparar ao nome do cargo majoritário. Legal? Também não existe regra em relação aos números. Só que lembre-se que, no dia da eleição de frente para a urna, não se vota em nomes, vota-se em números. Então, quanto mais visível e atraente você deixar o número, melhor é para a memorização, ok? Continuando aqui sobre fontes. No vídeo anterior, que era relacionado a artes gráficas impressas, eu dei as minhas sugestões relacionadas aos tamanhos de fonte. Aqui também, no digital, não muda muita coisa. É também interessante que você leve em consideração a medida mínima de fonte que você irá utilizar. Por mais que trabalhamos com uma qualidade um pouco maior no digital, existe a limitação relacionada aos pixels. Ou seja, se você tem uma imagem com baixa qualidade, você não terá resolução. E se você tiver um texto pequeno dentro dessa arte, existe a grande possibilidade de não se conseguir ler. Então, aqui em cima, um dos textos que vocês podem inserir nas laterais das artes é a coligação que o candidato faz parte. Aqui eu coloquei algo só para representar, então coloquei como coligação design para todos. E aqui eu coloquei CNPJ do candidato, mais impulsionamento e o valor. Isso não é a regra absoluta para vocês utilizarem nas suas artes. Eu vou falar mais a respeito já já. Aqui eu só quero mostrar a separação. Então, de um lado você tem o CPF, o CNPJ do solicitante, candidato ou partido ou coligação que ele solicitou aquela arte,
para criar, para publicar ou para impulsionar. E aqui o valor investido ou o valor do custo do impulsionamento. Então, para todas as artes que forem impulsionadas, essa informação deve acompanhar na arte. Aqui, a minha sugestão de tamanho mínimo. Minha sugestão de tamanho mínimo para a inserção desse texto aqui, que é o texto que acompanha a arte CNPJ mais impulsionamento, é de 5 pontos ou 20 pixels de altura, tá? Por quê? Menor que isso, a chance de você perder qualidade ou de não ter leitura é muito grande. Porém, existe um grande desafio. E qual é o grande desafio, Rodrigo? Você pode fazer uma arte em 1080 por 1080, o formato quadrado, para posts, e na hora de você publicar, seja no Instagram, WhatsApp ou Facebook, a arte não será publicada com 1080. Ela vai acompanhar a resolução que aquela mídia utiliza. Eu não consigo falar com propriedade qual é a razão que essas redes sociais fazem isso. Porém, a minha sugestão é que sempre trabalhe com a qualidade da sua arte mais alta. Então, eu sempre trabalho com resolução de 1080 por 1080 para formatos quadrados, que são os formatos para posts, e formatos para stories, eu trabalho com 1080 por 1920 pixels, não importando qual o tamanho da resolução que a rede social vai trabalhar. E dentro da regra do 1080 por 1920, o mínimo que eu utilizo é de 5 pontos ou 20 pixels de altura na fonte. Ok? Agora aqui em relação ao uso do CNPJ. Na maioria das artes que vocês forem criar, como eu acredito que a maioria não irá impulsionar, até porque as regras e a lei relacionada ao impulsionamento são um pouco complexas, então por isso que eu acredito que muita gente não irá fazer impulsionamento, a minha sugestão é que você insira o CNPJ do candidato e logo à frente você inclua o termo uso exclusivo em mídia social. Talvez você me pergunte por que inserir o uso exclusivo em mídia social. Isso é uma maneira de você se prevenir em relação ao uso das imagens que você está fazendo para as redes sociais. Ou seja, é uma maneira de evitar que o material que está sendo publicado nas redes sociais seja impresso e distribuído. Afinal, já existe uma regra e uma lei que trata a respeito da impressão e distribuição desses materiais. Foi o que abordei no vídeo anterior. Quer dizer que usar isso aqui resolve o problema? Não. Porque quando você inclui isso aqui na sua arte, alguém pode muito bem lá apagar e fazer a impressão. Mas convenhamos que alguém que for trabalhar dessa forma, ou que for fazer isso, é alguém que não tem consciência dos direitos e deveres como um cidadão que ele tem que fazer. Ele estará agindo de uma forma errada. Então, por isso, a minha sugestão é que você use uso exclusivo em mídia social para se proteger e também proteger o candidato. Agora, se publicação for paga e impulsionada, deve-se colocar o CNPJ do candidato mais a informação de impulsionamento e o valor do impulsionamento. E aqui vem a regra que talvez traga mais dor de cabeça e mais complicação em relação às eleições de 2020. Na eleição de 2018, isso era totalmente proibido, não era permitido pagar por impulsionamento. Agora, o Tribunal de Justiça Eleitoral permite o impulsionamento, só que só pode ser contratado único e exclusivamente pelo candidato, partido ou coligação e diretamente com a plataforma onde será veiculada. Isso está no artigo 57C da Lei 9.504 de 1997 do Código Eleitoral. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nenhuma outra pessoa, a não ser candidato, coligação ou partido, tem autorização de contratar ou pagar por impulsionamento. E por que estão fazendo isso? É uma maneira de evitar que pessoas físicas ou jurídicas possam pegar um material político e pagar por conta própria para impulsionar. Isso é taxado como crime caso alguém faça. Por isso, a lei do Código Eleitoral é clara em relação a isso, que apenas candidatos, partidos e coligações devem fazer isso e diretamente com a plataforma onde será veiculada. Ou seja, se um partido, candidato ou coligação for fazer impulsionamento de algum material, ele deve ser feito diretamente com o Facebook, com o Google, com o Instagram. Não deve-se utilizar atravessadores, agências ou qualquer outra coisa que preste esse serviço. Talvez você também me pergunte, Rodrigo,
nas artes impressas, a gente tem que colocar 2 CNPJs ou CPF, que é o do candidato, mais o prestador de serviço. No caso das redes sociais, também preciso inserir o CPF ou CNPJ de quem está fazendo a arte? Não necessariamente. Por que eu digo isso? Queira ou não, o maior volume de criação de conteúdo de arte será ou é para as redes sociais. Tendo em vista controlar todas as artes, tem o CNPJ de quem fez ou produziu, seria um grande desafio. Além das agências que prestam serviço como marketing digital, também tem os prestadores de serviços que trabalham como freelancers ou até os próprios candidatos que através de aplicativos no celular criam as próprias artes. Então eu acredito que, na minha opinião do Rodrigo, não existe essa obrigatoriedade pela complexidade que tem de você cuidar ou saber quem de fato fez aquela arte. Como eu disse, eu não sou especialista em lei. Eu li o Código Eleitoral algumas vezes, tirei algumas dúvidas com um amigo vereador, analisei outros sites, vi alguns vídeos e não encontrei nada que diz a respeito da obrigatoriedade de inserir CNPJ ou CPF de quem produz artes para as redes sociais, ok? Então, se vale como regra para você utilizar em todas as artes relacionadas ao mundo digital, utilize essa aqui, CNPJ do candidato, mas uso exclusivo em mídia social, caso a arte seja para redes sociais, ok? Agora eu vou apresentar as minhas sugestões de artes. Lembrando que isso aqui não é regra, tá? Vocês podem fazer as artes que vocês quiserem. Aqui eu vou dar algumas sugestões que eu fiz para alguns candidatos ao longo dos anos e pode ser que você conheça, pode ser que não. E pode ser que você conheça as outras. Essas sugestões podem ajudar você a criar novas artes que ajudem o candidato para o qual você está trabalhando. Então vamos lá? Bom, a primeira sugestão que eu dou é relacionada à criação de capas para as redes sociais, no caso especificamente para Facebook. Lembrando que leve em consideração os formatos. Qual que é o grande desafio? Hoje no Facebook existem 2 formatos de páginas. Você tem o perfil pessoal, que é aquele mais comum que a maioria das pessoas tem, inclusive a maioria dos candidatos que tem Facebook, terá esse perfil, que é aquele perfil pessoal, onde você tem a foto e a capa por trás e a foto por cima da capa. E existe também a possibilidade do candidato ter uma página profissional ou também de criar uma página profissional. Quais são as grandes diferenças de ambas? Bom, como vocês já podem ver, na capa de perfil pessoal você tem a foto, o nome e essas caixas aqui que vão por cima da capa. Isso, queira ou não, interfere no conteúdo que está aqui. Já na página profissional, a capa é totalmente livre, nada interfere em relação à arte da capa. Então você pode explorar toda a capa. Porém, entretanto, todavia, entra mais uma coisa que eu ainda não entendo, por que Facebook ainda não resolveu. Quando esses perfis são acessados através do celular, a configuração muda completamente. No perfil pessoal, a foto do perfil novamente sobressai sobre a capa, o tamanho da capa também é alterada. Da mesma forma acontece com a página de perfil pessoal também no celular. Apesar da foto não cair por cima da arte da capa, a capa também sofre alteração de tamanho. Aí é onde talvez você esteja se perguntando: nossa, por que ficou esse espaço branco aqui vazio aqui embaixo? Por que o logo não está aparecendo? Por que esse outro logo aqui não está aparecendo? Porque, por via de regra, o Facebook no perfil pessoal corta as laterais, como vocês podem ver aqui. Da mesma forma acontece com a página profissional. E como a foto da capa de perfil pessoal sobrepõe a capa, se você coloca algum conteúdo aqui, nessa área aqui, a foto irá sobrepor o conteúdo que você deixar aqui. Se você quiser entender e saber como é que você pode criar capas onde o conteúdo não será escondido pela foto, eu sugiro que vocês acessem meu canal e assistam essa aula aqui, tutorial capa de redes sociais no Canva módulo 5 aula 2. Apesar de eu ensinar como criar as capas através do Canva, as mesmas regras podem ser utilizadas para o software que você utilizar. Nesta mesma aula você tem um link com acesso ao template, ao modelo que eu criei, que visa facilitar a criação. Perceba que nesse modelo aqui, nessa área pontilhada com essas setas em verde,
é o que eu chamo de área seguro para você colocar todas as informações. Essa área aqui, ela compreende entre essa e essa. Então você está protegido com o conteúdo aqui. Então se você usa esse modelo e você cria a sua arte seguindo essas orientações aqui, você tem uma grande chance de criar uma capa que não irá perder conteúdo. Legal? Qualquer coisa, volta aí no canal e acessa essa aula e assiste para você criar suas artes com segurança. Beleza? Continuando aqui, as outras sugestões que eu dou é a criação dos santinhos virtuais. Então você pode pegar a mesma ideia do que nós fizemos na aula anterior, que é o modelo tradicional de santinho, e converter para o modo feed, o modo post, que é o formato quadrado. Também criar a mesma arte, só que em versão de stories, que é o 1080 por 1920. Se você for fazer o gerenciamento das redes sociais do candidato, a minha sugestão é que você não crie apenas uma arte só para ficar publicando. Porque, queira ou não, esse conteúdo ficar aparecendo demais para o usuário cansa. Então, o legal é você criar artes variadas para publicar. É por isso que eu trouxe outras sugestões. No caso, você também pode criar artes com frases motivacionais, frases de efeitos. Lembre-se que, ao criar uma arte com frase, se não for do próprio candidato, você está utilizando o conteúdo de uma outra pessoa. Então é interessante que você faça a citação da pessoa e também como sugestão que você coloque a fonte da onde você coletou essa frase ou essa mensagem. Na internet tem muito conteúdo que você pode pesquisar. Você pode ir lá no Google e pesquisar frases motivacionais, pensamento, pensadores, e você irá encontrar vários conteúdos que você pode utilizar para criar suas postagens. É um tipo de postagem bem legal que ajuda no engajamento com eleitores, legal? Outro tipo de postagem que é bem interessante de se fazer quando está chegando próximo da data das eleições é você criar uma sequência de artes com uma contagem regressiva. Isso cria um senso de urgência e também de lembrança para o usuário. Então você coloca lá que faltam a partir de 15 dias até falta um dia, é amanhã para votar em fulano de tal. Aqui eu estou usando a mesma imagem que eu utilizei no santinho, alterando apenas a cor de fundo. Para não ficar algo maçante, cansativo, a minha sugestão é que você vá invertendo cores de fundo, as cores dos elementos e alterando fotos, para que o usuário não se canse, legal? Outras sugestões que eu posso dar agora para vocês são posts ou artes para carrossel. O que é carrossel, caso você não saiba? São aquelas artes que você coloca e você consegue passar para o lado. E uma das minhas sugestões que eu dou para esse tipo de postagem é você criar artes relacionadas às propostas do candidato. Então você lá cria algumas artes, cada uma com uma proposta do candidato, com uma foto relacionada à proposta, insere o texto da proposta. Caso você utilizar uma foto como se trata de uma proposta, existe a grande probabilidade de você estar utilizando uma foto que não exista de fato. Ela serve apenas para ilustrar. E se você for fazer isso, é importante que você coloque informação, imagem meramente ilustrativa. E se você for utilizar uma outra imagem utilizada já na internet ou publicada, principalmente que envolva marcas ou qualquer outro tipo de conteúdo que fique muito visível, é importante você desfocar, como desfoquei aqui na imagem desse caminhão de lixo. Essas aqui são fotos genéricas, onde não existe uma possibilidade, onde o argumento sobre direitos autorais não implica tanto. Fique atento ao uso de imagens também. Se for usar imagens para compor, para fazer uma composição, um trabalho bacana, se você não tiver acesso a bancos de imagens pagas, procure bancos de imagens gratuitos e analise os direitos de permissão de uso daquelas imagens. Aqui no canal também tem uma aula onde eu apresento 3 bancos de imagens gratuitos. Você pode assistir para compreender e entender como é que funciona isso também. No caso de usar imagens genéricas, tente encontrar imagens que sejam o máximo genérico possível. O que quer dizer com isso? Que tenha pouca informação, que faça ligação com alguma coisa, ou que tenha fácil reconhecimento do que se trata. Legal? Outra ideia de tipo de postagem ou formato de carrossel é você utilizar fotos do candidato. O candidato que está em campanha, geralmente ele está visitando pessoas, visitando o comércio, visitando empresas, tendo encontro com moradores.
Então, se você tiver um banco de imagens de fotos do candidato, é legal você utilizar essas fotos para criar esse tipo de postagem. Você pode, tanto quanto na proposta, fazer postagens individuais ou também criar carrosséis, como aqui no exemplo de uma palestra que eu dei o ano passado sobre programação neurolinguística. Então, eu peguei 3 fotos diferentes, coloquei um texto aleatório aqui, apenas para exemplificar aquilo que vocês podem fazer. Note que em todas as artes eu mantenho aqui o CNPJ do candidato, mais informação, o uso exclusivo em mídia social, beleza? Uma outra coisa que vocês podem fazer também, que é bem bacana, é usar esse tipo de postagem aqui, onde você coloca uma seta apontando para o canto superior esquerdo e uma informação parecida com essa. Essa pessoa acredita em. Por quê? Quando você posta, ou o eleitor que gosta do candidato e for compartilhar e utilizar a imagem em suas redes sociais, ao publicar uma imagem dessa, uma outra pessoa que segue esse usuário irá ver essa imagem e aqui nesse canto estará a foto de perfil da pessoa. Então essa seta estará apontando para a foto do perfil. Isso é algo legal para mostrar o usuário que tem um engajamento com determinado candidato, o quanto ele está motivado em falar e também compartilhar conteúdo daquele candidato. Legal? Uma outra coisa interessante de se fazer, que quase ninguém conhece, são as molduras de fotos de perfil do Facebook. Então você pode criar modelos como esse aqui, que eu criei, publicar lá no Facebook, criar uma arte que incentive os eleitores a também inserir essa moldura em suas fotos de perfis. Também é uma outra maneira de medir o engajamento. Eu não vou explicar a fundo como é que funciona. Eu vou apenas mostrar e vou deixar o link na descrição para o acesso à área do Facebook onde você pode fazer isso. É óbvio que é necessário você criar a arte antes. Grande exemplo está aqui. A arte tem que ser redonda, com a área onde você vai inserir o logo. Pode ser um pouquinho transparente ou ela pode ser totalmente opaca, como está aqui. Só que é interessante que você deixe a maioria da área transparente. Aqui está preto, mas entenda que seria uma imagem transparente. Por quê? Ao aplicar o filtro da moldura sobre a foto, o filtro aparece e a foto também. Deixa eu mostrar para vocês onde é o site. Como eu disse, o link do site vai estar na descrição para facilitar, porque não é algo tão fácil de se encontrar. Mas o site é o facebook.frames/manage. Aqui você consegue, depois de ter criado a sua arte, vir aqui na opção de abrir Frame Studio e aqui você faz o upload da sua imagem. E aqui nessa própria tela você consegue verificar como é que ela está ficando. Como eu disse, eu não vou ensinar como você faz isso. O intuito aqui é apenas trazer ideias do que vocês podem criar. Após enviar a sua arte aqui, a sua arte vai entrar num processo de status de aprovação do Facebook. E após aprovado, ela vai mostrar aqui que está aprovado. Então você tem a sua arte, o nome da sua arte que você colocou, o ID de identificação que foi gerado pelo próprio Facebook, se está ativa a veiculação, porque você pode criar no período eleitoral e assim que finaliza o período eleitoral você vem e desativa para não dar problema para o candidato e nem para você. Então criou, passou o período eleitoral, vem e desativa, ok? Então aqui mostra o status do envio, quem que criou, ou de quem que é e quem é o criador, a data de criação e a última vez que foi utilizado. E como é que as pessoas irão encontrar? Quando a pessoa acessar o Facebook dela e ir lá nas configurações de trocar foto, tem lá a opção de moldura. Quando a pessoa clica lá em procurar moldura, ela irá pesquisar por palavras-chave. Então é muito importante que, na hora de você fazer o upload da sua imagem, para criar a moldura, você crie especificamente palavras-chave que ajudem a encontrar o candidato. Exemplo, aqui no meu caso, é o meu nome, Rodrigo Silva, 831983. Uma palavra-chave que ligaria de forma direta à minha moldura seria Rodrigo Silva, 831983. Então você pode utilizar o nome do candidato, mais o número dele. Assim fica mais fácil para os eleitores encontrar ele. Lembre-se que só usar o número do candidato não ajuda nada. Nós estamos falando de eleições nacionais e municipais. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Agora imagine a quantidade de candidatos a vereadores que existem, principalmente candidatos a prefeitos. Então se você só coloca um número lá, a chance de alguém fazer uma pesquisa aqui pelo número e aparecer várias molduras diferentes é muito grande, beleza? Alguns alunos já me perguntaram se é permitido criar cartões de visitas digital para os candidatos.
A minha resposta é sim. Cartões de visitas digitais são uma excelente ferramenta de comunicação de propaganda política. Além do contato e os links do candidato, você pode inserir outras informações, como o plano de governo. Aproveitando o assunto, se você cria cartões de visitas digital e quer aprender a vender ou melhorar as suas vendas, eu criei um e-book com 10 passos onde eu ensino técnicas de vendas e apresentação para redes sociais. Adquirindo o e-book, você também terá acesso a 3 aulas exclusivas, além de mais de 1000 arquivos para você poder utilizar na criação dos seus modelos. Quer saber mais? O link para acesso ao site do e-book está na descrição desse vídeo. Então está aqui o exemplo do cartão de visitas digital para candidato. Então, novamente eu estou utilizando esse senhor bonito aqui como exemplo, esse cidadão exemplar chamado Rodrigo Silva, para dar uma ideia de como é que você pode criar a sua arte de cartão de visitas digital para o candidato. Brincadeira à parte, como eu disse, é uma excelente ferramenta de comunicação que você pode utilizar sim para o candidato, desde que você coloque as informações necessárias, inclusive o CNPJ do candidato, como está aqui no canto direito. Então está aqui minha foto, o meu nome, aqui embaixo estaria o logotipo do partido ou da coligação e a informação da coligação e o nome do cargo majoritário, caso o candidato queira colocar o nome do cargo majoritário. E aí você pode colocar os links que o candidato achar necessário. Aqui, a título de exemplo, eu coloquei os principais links, que seria o botão de ligar direto, né? Clicar e fazer a ligação direta para o candidato, o botão de mandar uma mensagem para o candidato, o botão de acesso ao Facebook do candidato, o botão de acesso ao Instagram do candidato e o botão para envio de e-mail para o candidato. E também aqui tem um outro botão de acesso ao site do candidato, caso o candidato tenha site. Lembrando que essa aqui é a minha sugestão, você pode criar os links que você quiser. Notem que existe aqui um fundo azul, existem esses botões aqui já divididos para inserção de texto, os ícones e esses botões aqui redondos com um efeito de brilho e esse outro aqui retângulo com cantos arredondados também com efeito de brilho. Todos esses itens aqui fazem parte do pack de arquivo com mais de 1000 arquivos para a criação de cartão de visitas digital, que fazem parte do e-book 10 passos para vender cartões de visitas digital. Caso você tenha interesse, o link para você conhecer e saber mais a respeito do e-book está aí embaixo. Mas aqui é só para mostrar para vocês o que é possível fazer com os materiais que estão lá. E como eu disse também, você não precisa ficar preso apenas ao cartão de visita digital. É possível também você aproveitar o formato e o mesmo arquivo. De repente, o candidato para o qual você está fazendo o trabalho tem a proposta de campanha muito legal. Então vale a pena você colocar isso numa segunda página, como nesse exemplo aqui. Então, na segunda página do arquivo PDF que é enviado para os eleitores, você pode colocar promessas de campanha ou qualquer outra informação que o candidato julgar necessário e importante. Legal? Bom, essas foram as minhas sugestões. De repente você pode pegar outras ideias na internet e fazer, desde que de acordo com a lei. Se interessar para você, o link para download desse arquivo PDF está na descrição desse vídeo também. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. E se foi, deixe seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, deixe seu comentário com crítica ou sugestão. Se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!